Lição 6 da série Teologia Básica do tema O Ser de Deus, parte 2. O texto de referência hoje é Isaías 44, no versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. O objetivo dessa lição é, mais uma vez, apresentar argumentos sólidos sobre o ser de Deus, ou seja, conhecer o Deus dos cristãos. Em lições passadas, falamos que Deus é um Deus que se revela, portanto, é um Deus que deseja ser reconhecido ou conhecido. Isso porque Ele é o único e soberano Deus, o qual define como deseja e deve ser adorado pelos homens. Portanto, todo cristão deveria investir tempo em conhecer a Deus. Como introdução, quero contar uma pequena historieta que é muito usada por pregadores para falar sobre como é importante que o fiel conheça a Deus. A história é assim: conta-se que certo dia um pai estava passeando com seu filho quando o filho lhe perguntou: Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai, percebendo que aquela era uma boa hora para ensinar algo muito importante para o seu filho, disse: Vê aquele avião voando no céu? O filho responde: Sim, eu vejo. O pai pergunta novamente: Que tamanho ele tem? O filho prontamente responde: Ele é minúsculo. Saindo dali, o pai leva o garoto até um pátio do aeroporto e pergunta ao filho: Vê aquele avião? Qual é o tamanho dele? E o filho responde: Enorme. Então o pai conclui: Pois então, meu filho, o tamanho de Deus está relacionado ao quanto você se aproxima dele. Essa é com certeza uma boa história para incentivar nossa caminhada de conhecer a Deus, ou seja, fazer teologia. Espero que você esteja animado para mais uma jornada de conceitos teológicos. Continuemos nossa jornada, pequeno pupilo. O primeiro ponto de nossa lição é o Deus de propósitos, a predestinação. Cerca de 40 escritores bíblicos produziram 66 livros sagrados no espaço de tempo de cerca de 1500 anos. Eles viram a si mesmos envolvidos numa realização de um propósito soberano de Deus para esse mundo. Eles registraram a criação, a queda, ou seja, a entrada do pecado no mundo, e a grande saga da obra redentora de Deus. Tudo isso aponta para o propósito de Deus em toda a história. Sobre o propósito de Deus, J. Packer diz o seguinte: propósito que o levou a criar, que o pecado depois rompeu e que sua obra de redenção está presentemente restaurando. Esse propósito era e é, em essência, a incessante expressão e gosto do amor entre Deus e suas criaturas racionais. Amor manifesto em sua adoração, louvor, gratidão, honra, glória e serviço prestados a Ele, e na comunhão, privilégios, alegrias e dádivas que lhes dá. Packer. Veja que Packer nos direciona à compreensão de que nada foi por acaso. Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Isso não é fruto de um coração soberbo, pois Deus continua sendo o mesmo que o universo não existisse. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, mas por amor criou os homens para viver uma relação graciosa de amor, onde o homem responderia a essa relação com gratidão e serviço, reconhecendo ser Deus a fonte de toda a vida. Deste ponto, já temos uma compreensão inicial de que todas as coisas existem pela vontade de Deus e que toda a criação tem um propósito. A entrada do pecado no mundo nos separou dessa relação graciosa, mas isso não quer dizer que Deus tenha perdido o seu propósito. Mesmo depois do pecado, Deus continua graciosamente desejando um povo para si. Prova disso são as promessas de redenção registradas nas Escrituras. Para aprofundar um pouco mais nesse assunto, teremos de analisar o termo predestinação. Vejamos o que J. Packer diz sobre isso. Predestinação é uma palavra frequentemente usada para significar a preordenação de Deus de todos os eventos da história universal, passados, presentes e futuros, e esse uso é bem apropriado. Contudo, na Escritura e na principal linha teológica, predestinação significa a decisão de Deus tomada na eternidade antes da existência do mundo e de seus habitantes, com respeito ao destino final dos pecadores. Assim, tornou-se comum na teologia protestante definir a predestinação de Deus como incluindo tanto a decisão de salvar alguns do pecado, a eleição,
como paralelamente sua decisão de condenar os restantes por seu pecado, a reprovação, peca. Quando, passo a passo, vamos sendo orientados pelas Escrituras sobre o plano eterno de Deus, vamos compreendendo melhor a questão da predestinação, ou seja, o fato de Deus ter escolhido o seu povo e preterido alguns. Vejamos alguns textos bíblicos, como Romanos 8, do 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja como Paulo deixa claro que Deus de antemão conheceu e predestinou aqueles que seriam seus filhos, de modo que nenhum deles poderiam se perder e nem mesmo resistir à vontade soberana de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, os escolheu e coordenou todas as coisas para que eles ouvissem o chamado de Deus para a salvação. Apocalipse vai dizer que eles tinham o seu nome escrito no livro da vida. Vejamos outros textos que fundamentarão nossa compreensão, como Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja como Paulo deixa claro que todo o processo da salvação está retido nas mãos de Deus, pois os homens sem Jesus estão mortos em seus delitos e pecados. Mas Deus, em sua rica misericordiosa, nos dá a vida em Cristo Jesus. O texto deixa muito claro que Deus, em sua livre graça, veio até nós nos dando vida. Se assim não fosse, estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Vejamos mais textos para esclarecer e fundamentar isso em nossas mentes. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Também em João 6, só que no versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Também em João, no capítulo 10, no versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Em todos esses textos, Jesus deixa muito claro que aqueles que atendem ao chamado da salvação, na verdade, tinham sido escolhidos anteriormente por Deus. Deus regenerou seus corações para que, pela fé, que é um dom de Deus, se achegassem a Cristo. Sem essa obra regeneradora, não ouviríamos a voz do nosso bom pastor Jesus Cristo. Deus escolheu o seu povo e, de maneira gloriosa e soberana, efetivou a sua escolha, preordenando todas as coisas para que fôssemos feitos seus filhos por meio da fé. Passamos ao segundo ponto de nossa lição, o Deus triuno, a Trindade Santa. Diz a história cristã que certo dia Agostinho de Hipona estava andando pela praia refletindo sobre a Santíssima Trindade. Agostinho não conseguia entender como um só Deus poderia existir em três pessoas. Foi quando Agostinho se deparou com um garotinho na beira da praia. Esse garoto estava cavando um buraco na areia e depois com um balde ia até o mar, o enchia e jogava água dentro do buraco. Agostinho perguntou ao garoto: o que você está fazendo? O garoto respondeu: estou colocando o mar dentro deste buraco. Foi quando Agostinho percebeu que tentar entender exaustivamente a Santíssima Trindade é como tentar colocar toda a água do oceano dentro de um pequeno buraco na praia. É assim que nós começamos nossa segunda parte da lição, que vai tratar sobre o Deus Todo-Poderoso que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não conseguiremos exaurir esse conceito. Nós temos elementos bastante para conhecer esse Deus triuno. Quando lemos no Antigo Testamento, temos a compreensão de que existe somente um Deus e que deve ser adorado segundo os seus próprios desígnios e decretos.
o Novo Testamento diz a mesma coisa, porém revela que esse Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de afirmar que isso é uma possível ruptura entre Antigo e Novo Testamento e que, portanto, o Deus do Novo Testamento é um outro Deus, é preciso entender que isso aponta para uma progressividade da revelação de quem é Deus. Deus se revela inicialmente como Criador, mas que logo depois do pecado dá início ao processo revelacional do Redentor, que encontra seu ápice na encarnação, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Posteriormente temos então a descida do Espírito Santo, cujo trabalho é consolar uma igreja que não conta com a presença física do seu Senhor. Tem como trabalho capacitar uma igreja que terá lutas e oposições. Tem que mentorar uma igreja que precisa de amadurecimento do fruto do Espírito. E também interceder, alguém que intercede junto ao Pai em tempos difíceis. Essa é a Santíssima Trindade, o Deus da Igreja Cristã. Aqueles que tentam se opor à ideia da Trindade Santa usam o argumento de que não existe essa palavra Trindade nas Escrituras Sagradas. Eles dizem, se a Bíblia apresenta a Deus, não usa a palavra Trindade, não deveríamos crer num Deus triuno. Bom, concordo que a Bíblia é um documento que revela sobre quem é Deus. Também sei que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas. Mas seria injusto com a própria Bíblia Sagrada se negligenciássemos o fato de que a Santíssima Trindade está expressa nas Escrituras em vários dos seus textos. Vejamos alguns, como Mateus 28, no versículo 19, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto conhecido como a Grande Comissão, que embasa todo o trabalho da Igreja Cristã, está evidente a existência da Trindade Santa. A Igreja deve fazer discípulos e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos outro texto, como Marcos, no capítulo 1, no versículo 9. Naqueles dias vejo Jesus de Nazaré na Galileia e, por João, foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. No episódio do batismo de Jesus temos as três pessoas da Trindade em ação. O Deus Filho, que se entrega ao batismo de João, o Deus Espírito descendo sobre Cristo na forma de uma pomba, e o Deus Pai testemunhando acerca de Jesus Cristo. Vejamos outras ocorrências, como 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o conhecido texto da bênção de Paulo à igreja de Corinto, texto comumente usado para o momento da bênção apostólica nas igrejas cristãs. Veja mais uma vez como a Santíssima Trindade está revelada nas Escrituras pelas palavras do apóstolo Paulo, que roga para que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja derramada sobre a igreja. Para mim, todas as evidências apresentadas acima são bastante para atestar a veracidade da Trindade Santa. Mas para completar nossa argumentação, quero citar as palavras de J. Packer. Embora a linguagem técnica do trinitarismo não seja aí encontrada, a fé e o pensamento trinitários estão presentes por meio das suas páginas, e nesse sentido a Trindade deve ser reconhecida como doutrina bíblica, uma eterna verdade a respeito de Deus que, embora não seja explícita no Antigo Testamento, é clara e marcante no Novo. Packer. Bom, aprendemos que, de fato, é com base nas Escrituras Sagradas que assumimos a doutrina da Trindade, ou seja, um Deus único, mas que se manifesta em três pessoas. Mas agora precisamos entender como é esse Deus e como compreender a relação entre esses três indivíduos que formam esse único Deus. Para tanto, vou me valer das palavras de J. Packer aqui. A afirmação básica dessa doutrina é que a unidade de um Deus é complexa. As três subsistências pessoais, como são chamadas, são centros coiguais e coeternos de autoconsciência, cada qual sendo eu em relação aos dois que são vós, e cada qual participando da plena essência divina. A substância da deidade, se assim podemos chamá-lo,
juntamente com os outros dois. Eles não são 3 papéis representados por uma pessoa, o que seria modalismo, nem são 3 deuses agrupados, o que seria triteísmo. O Deus, ele, é igualmente eles, e eles estão sempre juntos e sempre cooperando. O Pai iniciando, o Filho aquiescendo e o Espírito executando a vontade de ambos, que também é a sua. Essa é a verdade acerca de Deus. Packer. Posso imaginar sua reação depois de ouvir essa citação, caro ouvinte. O escritor da lição foi profundo nas escolhas hoje. Mas não se espante. J. Packer está dizendo que esse Deus 3 em 1 tem a mesma essência e são plenos em conhecimento, majestade, poder e glória, de maneira que nenhum é maior do que o outro, mas também são distintas em seu trabalho, mas inseparáveis em sua cooperação. Eles não são 3 deuses, mas somente um. Eles não são um Deus representado em 3 papéis, pois são distintos um do outro, mas sendo da mesma essência e tendo a mesma vontade, são indivisíveis. Lembre-se, não tente pôr o oceano dentro de um buraco na praia. Agora pense um pouco na beleza de tudo isso. O Deus dos cristãos está numa dança perfeita onde ora um é o condutor, outra hora outro o é, mas ao mesmo tempo os outros não são meros conduzidos, mas de tão comprometido consigo mesmo, a dança flui com beleza e doçura. A aplicação prática disso é que a Trindade requer que demos igual atenção, honra, respeito e temor a cada uma das pessoas da Trindade. Examine hoje seu coração e pense em como você tem se relacionado com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Passamos então ao nosso último ponto dessa lição. O Deus Santo, a santidade divina. Quando a Bíblia chama Deus de santo, está evidenciando como Deus é diferente de nós. Isso inclusive é o motivo pelo qual devemos adorá-lo. Ou seja, devemos adorar a Deus em temor e tremor, pois Ele é santo. Mas a Bíblia também nos chama de santos, porém, quando o termo é aplicado a nós, traz consigo o sentido de nos identificar como seres que foram separados por Deus para a sua glória, adoração e louvor. Não significa que devemos ser adorados, mas que fomos santificados por Deus para adorá-lo, o único que é digno de louvor e adoração. A santidade de Deus significa que Ele não tolera qualquer forma de pecado, mas a sua santidade é um atributo que permeia os demais. Por exemplo, por Deus ser santo, seu amor é santo, sua justiça é santa, seus decretos são santos. Deus ser santo e justo implica dizer que tudo que Ele faz é correto. Deus é reto juiz, mas também é guardador da promessa de redenção e perdoador de pecadores. E tudo isso está conectado à sua santidade. Vejamos alguns textos bíblicos, como Romanos 7. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo assume que a lei moral de Deus é santa, justa e boa, mesmo que entendamos que em nosso corpo mortal não temos condição de cumpri-la plenamente. A lei aponta para a santidade de Deus e também nos coloca de joelhos diante de nosso Redentor. Uma outra forma de compreendermos a santidade divina é quando olhamos para a justiça de Deus aplicada em nós por meio de Cristo Jesus. Como diz em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória divina. O Deus Santo, que não tem comunhão com o pecado, mas que se compadece do pecador arrependido, aplica a justiça que merecíamos em seu próprio Filho, para que tenhamos paz com Deus, pois se assim não fosse, jamais poderíamos nos apresentar diante do Deus Santo, que é o nosso Deus. Entendendo essa santidade que nos separa de Deus, é também possível entender que Deus não esteja sendo injusto quando Ele condena alguém ao inferno, pois a sua santidade
ele não poderia fazer uma coisa diferente, senão isso. Sendo ele santo e os homens pecadores, eles recebem somente o que merecem. Aos remidos em Cristo, Deus oferece a justiça produzida por Cristo na cruz. Cristo levou sobre si a punição, consequência de justiça plena, que nós merecíamos. Portanto, quando Deus aplica a justiça de Cristo nos corações humanos, Ele não está sendo injusto, mas rico em misericórdia. Ele não está sendo corrupto, pois Cristo pagou o preço pelo pecado na cruz. Ele não está sendo injusto, pois todo aquele que não se rende a Cristo tem somente o que merece. Entende? Deus é santo. Agora, pense um pouco nas aplicações práticas disso. O que significa para o dia a dia da igreja ter um Deus que é santo? Veja o texto em questão. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas que vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja como a santidade de Deus é requerida nesse texto como a principal motivação para uma vida transformada e santificada. A primeira coisa que João nos diz é que Deus é luz, ou seja, é santo, e se estamos em comunhão com ele, também devemos prosseguir e perseguir a santidade. A segunda coisa que o texto nos mostra é que, no caso dos homens, busca por santidade não exclui possibilidade de pecar. João fala de arrependimento, confissão e perdão. Essas coisas que praticam aqueles que estão em comunhão com aquele que é santo, Jesus. Por fim, temos João apresentando termos legais, como por exemplo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo, para nos mostrar que Deus aplica a justiça de Cristo em nós quando nos arrependemos e pedimos perdão. Tudo isso está ligado à santidade de Deus. Para concluir, todos os crentes são convidados a viver uma vida de santidade, pois Deus é santo. Quero terminar citando o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 14 ao 16. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Mais uma vez, não se esqueça de compartilhar, de curtir e até comentar, se é sim de agradar o coração. Forte abraço, até semana que vem.